Galera aqui do portal, nós vamos falar hoje sobre temas, como sempre, temas que aguçam a sua mentalidade. Porque, afinal de contas, repetir coisas é fácil. Criar um pensamento crítico e um novo ângulo de visão sobre tudo isso que a gente conversa é que é parar. Você tem lido, mas tem só repetido? Você tem assistido, mas tem só repetido? O que você está fazendo com tudo que você absorve? O quê? Vamos começando hoje a nossa reuniãozinha, nosso bate-papo, trazendo novos questionamentos para você aqui no portal. E se você ainda não segue, segue o canal, ativa as notificações, que aí o YouTube trabalha para você. E eu adoraria ter uma empresa do tamanho do YouTube trabalhando para mim, me avisando todo momento quando tivesse coisas novas. Então, ativa as notificações, aquele sininho lá, ativa, comenta, deixa o seu like e a gente vai gerar mais conteúdo para você. Enquanto isso, vamos lá. Marcos Romão, que nunca começa, vamos começar hoje com já o cara falando. Marcos Romão, me diz aí qual é a parada de hoje, irmão? A pergunta que eu tenho a fazer. Diz aí, vai, qual é a parada de hoje? Modelagem. Você fugiu do tema, é? Ó, vou sugerir aqui a gente falar sobre modelagem. A gente tinha falado antes, eu sugeri modelagem, porque eu acredito fortemente que a gente, desde criança, a gente modela algumas coisas. Em princípio, os pais e o coleguinha da escola que, de alguma forma, você admira ou qualquer coisa assim. Então, hoje a gente pode bater um papo sobre modelagem. Quais são as pessoas que a gente modela? Quais são as modelagens que elevam o nosso nível? Quais são as modelagens que a gente faz e que, de alguma forma, levam a gente para baixo, né? Então, hoje eu sugiro a gente falar sobre modelagem, se vocês concordarem aí. O que você acha, Marcão? Pode ser, não tem esse negócio não, vamos embora, vamos em frente. Como o Diomário botou você para falar primeiro, você começa, pode ir embora. É aquela história, Wagner, é porque quando fala de algumas coisas, não só esse tema, né, como outros, na minha opinião é só uma troca de nomes, né, a gente só dá uma... Aqui no fundo cara, somos uma esponja, né, desde o período inconsciente, né, que é desde a barriga da mãe, esperma óvulo de pai e mãe, até o cara fazer 7 anos, você tá no período inconsciente, né? Então aqui você não tem inconsciente, você só tem o subconsciente, né? E o subconsciente é o quê? Nada mais do que uma esponja absorvendo tudo, né? Ou seja, é o mesmo, né? Pegando tudo que escuta e pesado. Eu acho até quando você adota uma criança, ela parece mais com os pais adotivos do que com o sangue mesmo, entendeu? Acho que é de uma forma até radical, vai, que a gente é essa esponja mesmo, sabe? Aquela história da Bíblia, diga-me com quem tu andas, né? Que é isso mesmo, não tem saída. Eu acho que você começa a... Cara, isso está muito claro hoje, até em quem vende, né? Grandes caras aí vendendo aí como prosperar, como não... É meio que óbvio, sabe, Wagner? Você tá querendo comprar uma casa, um exemplo bem bizarro, né? Uma casa com uma piscina e aí você procura, a Isa não tem, o Diomário não tem, quem tem é a Kathleen. Cara, você tem que andar com a Kathleen pra você entender como é esse negócio mesmo, é isso. E isso eu percebo que dói, isso dói, cara. A galera não aceita muito isso não, entendeu? Talvez seja por isso que 5% do dinheiro da Terra tá com 5% da Terra, 90% do dinheiro tá com 5%, entendeu? Então acho que é aceitar uma coisa que eu vejo que é difícil de aceitar. Porque tem interpretação do outro lado, né? O Wagner tá metido pra caramba, o Wagner é um cara que sabe, você consegue ver no outro algo que não era. Eu acho que você capta a vibração que você tá, aquela história do Freud, quando Pedro fala de Paulo, essa mais de Pedro que de Paulo, entendeu? Então,
Eu sempre cito isso, Wagner, quando você tá falando, acho que vocês passam por isso, né? Cara, fulano, esse cara aqui, os novos gerentes aí, cara metido e tal. Perceba que se você for um cara de autoestima, você não consegue perceber que esse cara tá metido, entendeu? Porque é como se você tivesse em outra frequência. Quem absorve isso é quem tá no mundo das sombras mesmo, entendeu? E o legal, Marcão, é que quando a gente fala de modelagem, e eu gosto de usar uma outra palavra também, que é um pouco diferente, mas que vale, é referência, né? Quais são as suas referências, né? Essas referências são pessoas que talvez você conscientemente modele, né? Mas a maior parte das pessoas que a gente modela, a gente faz isso de forma inconsciente. Então, o cara vai lá, bota numa novela uma calça nova, rapidinho você está influenciado por aquilo, você modela aquela pessoa, porque naquele corpo você viu, ficou bonito, é a tendência. Então, você usa algumas referências para você modelar. E o grande barato é você saber quando você quer modelar algo consciente, porque vai te elevar, vai te jogar para um patamar maior, ou quando você tá sendo levado pela onda da multidão, né? Aí eu queria ouvir da Catherine agora, assim, como é que ela vê isso, assim, esse negócio de ter referências, Catherine? Como é para você essa coisa de ter referência ou, ou você mesmo identifica as suas necessidades e segue? Como que você está trabalhando isso? Não, é assim, eu percebo que principalmente eu sou muito influenciável. Aí hoje, sabendo disso, né, com o autoconhecimento, eu escolho melhor as pessoas que eu quero estar perto, porque eu vou acabar modelando. Seja essa pessoa melhor do que eu ou pior do que eu. Ou eu vou regredir ou eu vou melhorar, ou eu vou evoluir. Então, logo sabendo disso, através do autoconhecimento, terapia, hoje eu sei escolher, porque antes eu falava que não, por exemplo, o Wagner não me atrapalha, sendo que o Wagner está vivendo coisas que tá indo ao contrário do meu objetivo final. E no fundo, atrapalhava sim. Quando eu ia ver, eu estava igual e tinha regredido o que não era para regredir, porque acabava inconscientemente modelando aquela pessoa. Então, hoje eu escolho melhor as pessoas com que eu quero estar perto. Se fizer sentido E para mim, eu tô perto, senão. na sua concepção, assim, modelagem tem a ver com criação de novos hábitos? Eu vou perguntar porque você é um atleta, assim, de performance, alta performance. Então, Uhum. quer dizer, se você anda só com quem come pizza, a chance de você comer pizza é grande, Bem maior. bem maior. Então, isso não é necessariamente modelar, mas você pode criar hábitos a partir disso. Porque Uhum. você pode escolher modelar alguém que seja do teu nicho aí de treinamento, e você fala, cara, eu preciso fazer o que esse cara faz. Se ele treina 3 vezes, eu quero treinar 3 vezes. Se ele, sei lá, não come massa, eu também não vou comer. Se o treino de perna dele é assim, eu quero fazer igual. Isso é modelar, né? Uhum. Mas a chance de você quebrar todo esse modelo é você se envolvendo com pessoas que estão distantes do seu foco, né? Sim, realmente, isso quebra, porque a pessoa, em algum momento, você vai acabar fraquejando. Se eu for andar com as pessoas que estão indo para barzinho, esses lugares assim, eu vou acabar em algum momento bebendo. Porque é o comum. E aquela coisa, né? Você não quer ser um amigo chato, igual o Marcos falou. Você não quer ser aquele amigo excluído. Ou você começa a fazer igual, ou você vai se distanciar. Não tem como. Em algum momento E você isso, cai. essa eu vou passar para a Isa. E isso, né, Isa, assim, é muito, muito complexo, às vezes, para as pessoas entenderem que não é falta de amor por aquele amigo. Você sempre teve na infância. E você, em determinado momento, entender que esse amigo já não faz mais parte, por melhor que ele seja, não faz mais parte daquilo que você está buscando, que ele já não é mais uma referência que você quer ter, ou que ele está te levando, está te desfocando do seu objetivo. Como é que você lida com isso, Isa? Se você tiver de deixar algumas coisas pelo caminho, coisas, pessoas, porque acaba que faz parte desse processo, né? Eu acredito que a partir do momento que você decide e começa a mudar, e começa realmente a vibrar numa outra frequência,
Isso é um processo quase que natural. As pessoas acabam se distanciando de você. A grande questão do ser humano é que muitas das vezes ele é a própria pessoa que não quer soltar. Ela já percebeu, ela já está no outro caminho, mas continua, é uma briga ela com ela mesma. Não quer soltar. É entender que os ciclos se fecham. E isso acaba acontecendo muitas vezes de uma forma natural, porque você está diferente, você começa a falar de assuntos diferentes. E vai distanciando, os relacionamentos vão distanciando, desde que você permita. E desde que isso seja de uma forma saudável, de uma forma que é o que você está buscando, sem que isso tenha atrito, mas algo que você realmente está buscando. E existe esse distanciamento. Eu sempre falei que a gente acaba passando pela vida das pessoas. Tem gente que passa, tem gente que vai ficar e tem gente que vai embora. O problema, acho que a grande questão do ser humano, nesse caso que você está falando, é às vezes não aceitar que vai embora. Tem gente que não veio para ficar. Essa pessoa passou. E está tudo bem. E não é porque você não gosta, não é porque não foi muito importante que ela passasse um período com você, foi super importante. Vocês precisaram aí, você precisou aprender, você precisou ensinar, ambos, e passou. É aceitar, soltar. Aceitar que você está em outro ciclo. Ah, mas tem o julgamento, a pessoa vai falar não sei o quê. Em que ponto você está? Esse julgamento está te afetando? Então volta para dentro. Então dá um presente aí para o pessoal que está ouvindo a gente agora, não sei o que vai acontecer, mas me diz aí, como que a pessoa identifica que ela não quer soltar, que é algo que já passou, e como que ela pode agir para começar a soltar? Eu sei que a Tá, gente tem como cliente... identifica? Acredito que a partir do momento que isso começa a gerar um certo sofrimento, digamos assim. A partir do momento que você quer, ah, não, mas eu preciso ligar, é compromisso seu. Eu preciso falar, eu preciso dar uma Eu gosto de exemplo prático. Me dá um exemplo prático, vai lá. Você tem um... Mas é isso que eu estou falando, é você perceber, já, com certeza todo mundo aqui já passou por isso. Eu tenho um amigo e, de repente, eu percebo que parece que desconectou. Não está batendo, não está... A gente não conversa mais como conversa, desconectou. Simplesmente eu percebo que desconectou. A partir do momento que eu continuo insistindo, ligando, procurando, você não quer soltar. Já desconectou, você já percebeu. Kathleen, fala. Isso gera uma dor, né? Sim, inevitável. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Um exemplo prático, igual o Wagner falou, aconteceu comigo. Tinha uma amizade de infância, muitos anos, estava fazendo tudo junto, de repente eu comecei a mudar minha vida para o esporte de novo, novamente, chamei, não veio, a pessoa não veio e começou a se afastar de mim, só que isso começou a me fazer mal, porque a pessoa não estava vivendo as mesmas coisas que eu, procurava aqueles amigos que estavam lá no mesmo processo que ela, e eu ficava mal, tipo assim, nossa, a pessoa fugiu de mim, eu não soltava, sabe? Já não me sentia parte do grupo, mas eu ficava chateada, magoada, porque a pessoa não me procurava mais. Mas eu não queria fazer as mesmas coisas, mas eu ainda não tinha soltado, como a Isa disse. Isso me abalava, me machucava. O soltar, no meu entender, é isso, é ficar magoado com um processo que não é mais para você. Essa é a percepção do não soltar, né? E como que faz, na sua opinião, para soltar? Eu já te passo, Gilmar, eu já ouço o Marcos também. Na minha opinião, para soltar é quando você tem paz interior e isso não te afeta mais. Por exemplo, é entender que o ciclo se encerrou e que foi realmente uma pessoa importante, mas que você foi viver um caminho diferente que o dela e aquilo não te machucar mais, não doer em você. Porque durante muito tempo isso doía. Entendeu? O grande desafio Soltar é soltar de mágoas. Essas coisas é o ego. É o ego, tipo assim, não convive, não faz as mesmas coisas que eu, mas tem que procurar, tem que
que vinha atrás de mim, tem que saber se eu quero estar vivendo aquilo, para eu falar não para ela, isso é coisa do ego. John Mário, eu sei que você quer falar sobre algum assunto que a gente falou, mas aproveitando esse gancho da Catherine, como é que a gente faz? Pensa comigo o seguinte, eu posso me fechar, eu vou dar um exemplo para você depois discorrer sobre o tema. Eu comecei a treinar na academia, e aí um amigo meu do trabalho falou, não, vamos e tal, vamos junto, porque a gente se ajuda, não sei o quê, papapá. Aí, quando nós chegamos na academia, eu fiz um plano anual, e ele falou, não, vou fazer só de 3 meses e tal, porque, pô, a grana agora vai dar para esse. Eu falei, não, beleza. Com 3 meses, ele parou e não foi mais. E eu tinha feito anual e eu acabei, ou seja, do 4º mês em diante, eu fui sozinho para a academia. Cara, se eu me apegar à necessidade de ter esse amigo como referência ali para o treino, como modelo para treinar, eu ia passar por isso que a Catherine falou, porque ali desconectou o que a gente estava fazendo, né? Então, a pergunta é, como você pode se blindar, Diomário, dessa necessidade de ter alguém, como a Catherine falou, eu fico triste quando a pessoa não me procura mais, como você pode se blindar disso? E a segunda parte da pergunta, talvez para o Marcão, é como lidar com o julgamento? Porque a partir do momento que eu entendo que o Marcos não faz mais parte do meu processo de vida atual, eu me afasto, mas o Marco pode chegar para o Diomário e falar, pô, Diomário, o Wagner é um cara tão legal, de repente o cara resolveu fazer isso, fazer aquilo outro, porque ele está com a percepção dele, não é sobre mim, é como o Marco falou, é sobre a percepção dele. E como lidar com isso? Porque não é que eu não goste mais do Marcos, mas momentos distintos, né? Divergiu alguns objetivos, talvez. Então, responde a primeira, depois o Marcão a segunda. Cara, eu acho que tudo está muito baseado naquela questão de pertencer. Eu preciso pertencer a um grupo. E para pertencer, eu deixo de ser quem eu deveria ser, para ser quem o grupo precisa que eu seja. Então, aí eu deixo de fazer o que é bom para mim, ou o que me realiza, para poder fazer o que os meus pais, a família, os amigos, a galera da academia acha que eu deveria fazer. E isso a gente vai fazendo inconscientemente durante a vida. A gente nasce sabendo quem é, na minha opinião. Mas com o tempo, conforme a gente vai convivendo com coisas e referências extras, a gente começa a criar um personagem que não tem nada a ver com quem eu sou. É apenas alguém que cabe naquele lugar, naquele momento. Então, se eu tivesse que... É uma frase que eu sempre falo, né? Tô nem aí. E isso só vem com autoconhecimento. Você precisa saber quem é você. Eu sempre falo para as pessoas, eu faço 2 perguntinhas e aí buga todo mundo. E eu aposto que buga um tanto de gente aqui. Por mais inteligente, mais trabalhado na inteligência emocional, é perguntar o que te faz feliz? E a outra coisa é, quem é você sem falar o que você faz? Porque, senão, eu sou o meu amigo que treina. E aí, quando ele para de treinar, eu não sou ninguém. Eu paro também. Porque eu era o meu amigo que treinava. Ah, eu sou o cara que conseguiu comprar uma Ferrari. E se me roubam a Ferrari, eu entro em parafuso e entro em crise. Eu sou o cara que tem uma academia e, de repente, a academia quebra, eu não sou mais ninguém. Eu sou o cara que é casado com a Catherine. A Catherine resolve ir embora e eu fico louco. Acabou a minha vida. Então, assim, a gente acaba assumindo um papel, não que a gente é, mas do que a gente
acaba se tornando para agradar quem gostaria que aquilo que as pessoas gostariam que a gente fosse, para que a gente coubesse naquele ambiente. Eu até fiz um vídeo sobre isso hoje, está lá no meu Instagram, vai lá para vocês darem uma olhada. E aí, que fala exatamente o seguinte: o inteligente, ele consegue resolver problemas. E isso dita para ele a sua capacidade de gerar divisas, dinheiro, porque se eu resolvo um problema seu, cara, você fica feliz e me paga por isso. Mas o sábio, ele evita os problemas. E com isso, ele evita ter que criar problemas para poder resolver e se sentir útil. Então, quem é você? Será que você é o cara que cria problema para resolver e troca preço por valor? Ou você é um cara que realmente evita ter os problemas? A gente fala muito isso sobre perdão. A gente precisa perdoar. Muito mais poderoso do que perdoar é não se permitir machucar. Mas como é que eu faço isso? Sabendo quem eu sou. Porque se eu souber quem eu sou, o que você pensa de mim não me interessa. Tô nem aí. Então, a forma de blindagem, Diomário, assim, pelo que você está falando, é não se importar com a opinião. Eu não diria não se importar com a opinião, eu diria se conhecer. Porque algumas opiniões vão ser importantes, mas não podem mudar quem você é. Mas você pode mudar quem você é. E sim, porque aí eu conheço. Então, o desenvolvimento humano ele só vem com autoconhecimento, ele não vai vir antes. Porque a gente entra, Diomário, com uma coisa aí que é muito, muito sutil, né? De mudar quem você é e de mudar de opinião, né? Porque nós estamos à mercê de análise o tempo todo. O que eu acreditava hoje, amanhã eu posso deixar de acreditar. Não é porque eu disse hoje que eu acredito que é assim, que amanhã alguém me mostrou alguma coisa que prova que aquilo que eu estava acreditando não é exatamente como eu via. E eu mudo de opinião. Até aí tudo bem. Mas a gente muda de identidade. Cara, eu acho que a identidade você não muda. Enquanto você tenta mudar de identidades, você tenta satisfazer pessoas que precisam de uma identidade para se conectar. A sua identidade, ela é única. As pessoas que mudam o tempo todo de identidade é porque ainda não se encontraram. Então, elas estão tentando encontrar a identidade que faz sentido para elas.